Sim. Você fala então dessa situação possível que nós ficamos aqui pensando e tão felizes de descobrir essa possibilidade dessa terra oca, que é um outro local com características, posso dizer, de paraíso. É uma coisa meio assim, não? Na verdade, Walter, todas as civilizações, né, do mundo inteiro já se falavam sobre isso, de formas diferentes, mas se falavam, né? Então, cada um tem a sua maneira de colocar o seu paraíso terrestre com palavras diferentes. O nome, por exemplo, Agartha, é da origem budista, né? Ah, certo. E lá se imaginava o quê? Uma cidade onde existia pessoas que com aparência de 30 anos já eram pessoas milenares. Cidades muito acima da sua evolução imaginada aqui na Terra, né? Muito acima do seu tempo e tal. Então eu tenho visto várias histórias, eu comecei a pensar a respeito, falei, poxa vida, são duas vertentes totalmente diferentes. Uma que fala sobre os mundos intraterrenos, vão dimensionar, esse mesmo livro Terra Oca, ele vai dimensionando cada vez mais profundidade, cidades cada vez mais evoluídas, a cada profundidade maior que você tem. Terrena. Intraterrena. Intraterrena. E começou essa história também desde a época já tem várias histórias que as pessoas quiserem acompanhar isso. Tem um outro livro também do Ossendowski, que falava Homens, Bestas e Deuses, que conta que, na verdade, Gengis Khan perseguiu um povo para se esconder dele, achou umas cavernas e começou a entrar nessas cavernas e viu que existia vida lá, né? Certo. Mas o que eu acho que é importante a gente ressaltar? Existem duas versões que eu quero colocar no dia na palestra lá, que é um que imaginando que exista realmente vida intraterrena, física como a gente. Pessoas que têm a capacidade de viver durante muito tempo, mas fisicamente. A outra possibilidade é saber que existem dimensões de matéria. Certo. Por exemplo, imaginar que existe a Shambhala, que é o som central, onde de tudo vem o impulso espiritual, né? Depois a Agartha, que absorve isso como o mundo das ideias. Então a Agartha, na verdade, nessa outra concepção que o professor Ademar Ramos falava, não era exatamente o mundo físico. A dimensão é atômica. Onde tudo é possível. Por exemplo, o que é uma dimensão atômica? Se pergunta pra gente, né? O que pode ser isso? É uma dimensão seguinte, tudo que você vê fica para sempre na sua memória. Nada é mais apagado. O que você sente fica para sempre. É tudo para sempre o tempo todo. Pois é. E é o mundo das ideias. Então ali concentram-se todas as ideias que podem servir para uma etapa evolutiva. Uma outra camada, imaginando que os mundos internos, eles são como a cebola, né? Certo. O mundo interno, mais interno de todos é Shambhala. O mundo um pouco mais superficial, que é também fazendo uma outra casca que abraça Shambhala, é o mundo de Agartha, que eu estou falando, o mundo das ideias. Um pouco para frente dele, uma outra casca, vamos supor, um outro envoltório, a gente tem Duat. Esse sim é o mundo onde é absorvido as ideias que vão servir na Terra, vão servir. A Agartha mandou as ideias, mas o que vai ser implantado aqui nesse planeta? Então o Duat que vem que faz um pouco dessa drenagem. Ele pega as ideias, separa o que vai entrar no processo atual e manda para uma outra dimensão ainda um pouco mais densa, porque eu estou falando de mundo sutil densificando matéria. Então o mundo mais sutil de todos é Shambhala, é o impulso. Com ideias, depois densificando um pouco mais em Duat, e aí sim, se densificando ainda mais em Padagas, que aí é o mundo que é mais perto da Terra, né? Certo. E é uma dimensão já... Geograficamente, eu estou aqui pensando com uma pessoa que desconhece o assunto, a Terra tem toda então essa proporção, esse volume, o planeta é capaz de uma dimensão muito maior do que a gente imagina a Terra. Com certeza, com certeza. Porque, embora a gente imagine a Terra grande, a gente começa a imaginar, então, essas etapas da Terra aprofundando-se no nosso planeta, e aí a gente vai descobrindo toda essa energia. Mas ela está geograficamente colocada, ou ela seria energia diferenciada? São estados vibratórios que acontecem simultaneamente. Então você tem um plano físico que acontecem... Porque assim, não existe uma coisa separada da outra. Certo. Então só para o nosso amigo internauta conhecer um pouco mais, a gente tem o plano terrestre, o plano físico, quando a gente está aqui conversando, trocando essa ideia. A gente tem os mundos internos e os mundos externos. O que são os externos? É exatamente o que tem no interno, só que para fora, com outra dimensão. A gente tem depois o etérico, que é o plano onde a gente tem as sensações, aquece, o calor, aquela coisa. Você só não é vamos supor, a diferença entre um vivo e um morto, é porque o vivo tem o etérico, que aquece, que dá vida a ele. Depois a gente tem o plano astral, na Terra, no plano externo da Terra, que são o mundo das ideias da gente, né? O mundo das sensações, né? O que a gente sente, o que a gente quer,
o que a gente vibra. Então isso é o nosso astral, né? E aí daí que é uma somatória disso com o mundo da mente concreta, que a gente tem a ideia de alma. Isso é uma alma. As pessoas confundem o que é uma alma. De repente a alma é exatamente isso, é um agregado, né, Carlos? Da parte astral com o mental concreto. Por que eu falo com o mental concreto? Porque tem o mental abstrato. O mental abstrato já é uma outra camada que você tem, que já é mais divina. Então você tem essa intuição, essa coisa que, inclusive, as crianças índico já estão vindo para cá com o mental abstrato mais preparado para absorver e passar o conteúdo. Crianças índigos seriam crianças que estão sendo preparadas para vir para cá. Porque já o que está rolando nesse momento agora são uma vinda de seres com muito mais um agregado consciencial muito maior, muito mais condição de passar o recado que vem de Badagas, porque Badagas é um mundo que eu estava falando, um mundo interno com muita qualidade de tecnologia, de informação, é muito mais à frente do nosso tempo, e essas crianças já estão com mentalidade já estão vindo com já são bimânicas, né? Que são bimânicas é exatamente isso. É a mente concreta que a gente já tem, que a gente já conhece. E o outro agregado que é a mente abstrata. Então as crianças já vêm com esse agregado, que é muito legal. Então não vão dar um recado e tanto, vão deixar um monte de adulto no chinelo aí. É só esperar um pouquinho de tempo para vocês verem o que vai acontecer. Certo, acho que a gente já está acontecendo isso. Carlos, fala um pouquinho desse livro da Lei da Atração e no que pode a gente... Que consiste a Lei da Atração. E ao mesmo tempo, vamos, dentro desse segmento, o que tem a ver essa Lei da Atração com outros mundos, por exemplo? Nossa, aí que o negócio pega. Pode mostrar esse aqui? Livro aí que você está mostrando, aqui, o pessoal, os internautas estão vendo aqui pelo vídeo, esse livro eu lancei agora em fevereiro. Mas eu tenho o primeiro livro que foi lançado em 2006, que é da Madras também, que deu uma repercussão muito grande. Esse é o mesmo tema, mas é uma linha mais espiritualista, mais ou menos assim. A Lei da Atração veio ao mundo, foi simultâneo ao meu. Exato. E veio em cima, mas ninguém falava sobre como ele veio, como veio essa informação da Lei da Atração. Certo. Isso mudou muita coisa no mundo. Certo. Muita gente não sabe ainda sobre isso, ou nunca ouviu falar, mas muita gente já absorveu essa informação. É verdade. A Lei da Atração é mais ou menos assim. O que veio lá para Rhonda Byrne, que é a americana, que escreveu o livro e lançou o filme, ela se baseou nos livros da Esther Hicks, que é uma americana também, certo. E informações psicografadas dos espíritos dos Abrams. Os Abraãos, né? Os Abraãos. Eram 100 seres que se intitulavam os Abrams. Certo. Então, a Lei da Atração veio através da Esther Hicks e a Rhonda Byrne transformou aquilo numa coisa mais tradicional para entrar na classe média americana, senão não entrava. Exato. Com linguagem espiritual não ia entrar. Então ela entrou como neurolinguística. Com pragmatismo americano, né? A questão da cultura. Isso, a cultura de consumo. Você pensa positivo, você consegue. Tudo bem, foi bom porque entrou na mente, na comunidade americana e explodiu para o mundo. Exato. O brasileiro já não consegue fazer isso, porque ele a gente sente a resistência. O americano ele explode para o mundo, que tem todo o esquema de distribuição. Então eles têm que fazer dessa forma. Exato. Mas a Lei da Atração é uma lei universal e espiritual. É isso que eu abordo nos meus livros. É uma lei espiritual. É espiritual. E também a física quântica está se aproximando do espiritual, né? A física quântica, a ciência está se aproximando. Tanto é que lá no filme muitos palestrantes, especialistas físicos também deram seu depoimento, né, sobre essa questão. Então a física e a ciência e a espiritualidade elas vão se afunilar e vão chegar num momento que elas vão se juntar. Isso é inevitável. Por mais que os cientistas não queiram, e os espiritualistas também não, porque o espiritualista também é chato, viu? Não pensa que são tudo santinhos, são chatos, egoístas, tem muita... É igual, o cientista e o espiritualista mas ambos estudam a mesma coisa, que é a criação. Certo. Então eles vão se bifurcar. A Lei da Atração já começou a mostrar que a física tem a ver com a espiritualidade. Certo. O que é a Lei da Atração? O que você pensa, você vibra. Certo. O que você vibra, você emite. Certo. Essa vibração para o universo invisível. Como se fosse um celular. O celular emite onda. Ondas curtas, ondas longas. A rádio é tudo onda. Você não vê. Exato. Mas você acredita, porque você está ouvindo. Você vê, assiste a televisão, mas não para pensar que eu não vejo. Aqui.
aqui dentro do estúdio. Quantas ondas não estão passando? Criar alguma coisa para emitir a nossa onda cerebral, as nossas intenções e desejos, para ele também não vibrar nesse universo. Exato. Deve ser a forma que ele nos conheça, né? Nos veja, né? Porque acredito que seja a forma dele ligar a nossa alma, digamos, né? É uma forma, a lei da atração é uma forma criada para gerenciar as intenções humanas. Ponto. Basicamente é isso. Então, o que você deseja, que você intensifica e joga para fora, mesmo que surdo, mesmo que não fale, você está vibrando, você está mandando a mensagem. Exato. E essa mensagem vai para esse mundo invisível, que é quase um software. Vamos dizer assim, simplificar. Que o Criador criou um software para gerenciar os desejos humanos. Certo. E a gente chama isso de a lei da atração. Isso é um perigo para nós, né? É um perigo, porque no meio desse monte de desejos tem más intenções, tem boas intenções e tem conflitos e obsessões e possessões, tem tudo está dentro da dificuldade. Presta atenção, porque você está vibrando isso. A pessoa vibra e atrai a pessoa semelhante. Não tem como uma pessoa que só pensa em falta atrair um milionário que vai ajudar ela para te dar um emprego. Não adianta, porque ela está vibrando na falta, no desemprego, na dificuldade. Não vai vir do céu um cara e falar: olha, você vai ficar rica, eu vou te dar um emprego. Como o professor Ademar falava, né? Porque Deus é lógico, é logos. Tudo é lógico. Tudo é lógico. Obedece uma lógica, uma lei. Só que as pessoas elas não conseguem entender o que elas estão vibrando. Porque elas é aquilo que a gente falou. Porque nós também temos dificuldades emocionais, por exemplo, de maturidade emocional e principalmente intelectual, mas eu acho que mais emocional ainda. Porque a gente perde o descontrole muito facilmente, né? Exato. Vamos supor, o trânsito está ruim, a gente fica nervoso, né? Então, e nesse mundo que eu digo invisível, está tudo. Dentro das casas, das famílias, é onde está tudo acontecendo. São os piores ambientes, ou melhores, né? Os piores ou os melhores. E me vem na cabeça uma coisa aqui, será que... E tem jeito para a gente, então, ter um cuidado, porque é tão difícil, né? Essa situação para a gente. Por exemplo, você está assim, Walter, é um exemplo clássico. Você está dentro da sua casa, você chega em casa, tem sua família e tal, e vem sua mulher e bate a porta e xinga. Não vou falar aqui, mas manda aquele palavrão, né? E bate a porta e aí o filho também bate, xinga, entra pro quarto, o marido não sabe o que fazer, abre uma pinga, bebe. O outro filho sai pra rua, se droga, por causa de um simples ato da pessoa entrar em casa e bater a porta. O que ela fez? Ela desmontou toda a vibração da casa. Exato. E deu abertura para as vibrações negativas. Essas atitudes assim... qualquer tipo de conflito. Essas atitudes assim não pensadas, elas acabam criando impensadas, né? Depois as pessoas podem pensar: poxa, mas eu só tenho azar no que eu faço. Pô, ela procura isso, ela vibra isso, né? Então, a gente faz isso também, a gente não é perfeito, não. A gente também, todo mundo, né? Não, sem dúvida, né? Santo, eu estava atrasado para vir para cá, que tinha marcado com vocês, e tinha esquecido de pegar o celular do Fred, que foi a pessoa com quem eu conversei, convidando vocês dois. E eu já estava muito irritado com o trânsito, porque eu não conseguia sair. Então, aí nesse momento que você dá abertura, de repente você bate o carro e aí você... Então vamos para a coincidência? Exato. Vamos para a coincidência. Eu tentei sair de uma moto e acabei batendo numa porta no guidão. E daqui a pouco eu mostro até para vocês. Por sorte eu não atropelei, que eu tirei na hora. Mas você vê gozado, né? A gente vem a falar dessas coisas e acaba me fazendo pensar nessa situação. Então, né? Eu, por exemplo, o Fred também deve sentir isso. Com o esclarecimento, ele tenta passar a informação, o Ademar também falava isso. A gente que passa a informação, passa a verdade, passa esclarecimento, sofre muitas forças negativas e assédios, né? Isso é comum. Aí quem é espírita, quem é de Umbanda, quem estiver ouvindo sabe do que eu estou falando. E até mesmo o pessoal que é católico, evangélico, todo mundo sabe, mas poucos falam. Então é assim, tem essas forças negativas, estão presentes. Elas estão com você. Existe isso. Lógico que existe. Não tem como a gente falar de espiritualidade se não falar sobre isso. Porque tudo é polaridade, né? Existe. Não adianta mistificar que é fantasma, que é espírito. São energias, são espíritos, são almas, são intenções. As próprias intenções têm vida. Então é um mundo invisível que vive e está ao nosso redor.
Então, se a pessoa baixa a frequência, o que é baixar a frequência? Entrar em conflito, ficar ansioso, ficar nervoso, preocupado, brigar, discutir, pronto, você baixa a sua frequência. A mesma coisa que você abaixa a sua imunidade quando você fica doente. Quando você sai no frio, toma chuva. Não é a chuva que deixa a pessoa doente. Ou gelado. É a imunidade que abaixa. Exato. E a bactéria, o vírus que está presente dentro dela, se ativa, porque ela fica mais forte. É a mesma coisa energeticamente. Você baixa a sua frequência, fica irritado, o seu assédiozinho vem e te pega. Exato. Então, aquilo assim. que a gente está falando, né? A gente tocou nesse assunto quando a gente falou sobre professores. A gente não é ensinado a pensar. Se a gente conseguisse aprender as coisas básicas, né, da vida, que é exatamente como pensar, por que pensar assim? E como pensar, né, assim, né? Acho que isso evitaria um monte de caminhos com psicólogos, com terapias, porque você tem que assim, se enraizar para uma engrenagem de vida. Exato. E que engrenagem de vida é essa que você tem que construir na tua vida, né? Isso é embasado em valores. Esses valores podiam ser a base de um conhecimento até no primário, né? Com certeza, acho que seria o ideal para porque as pessoas, porque às vezes os pais não têm essa noção, claro, tem que ensinar, tem que passar, tem que poder oferecer para o filho. Eu acho que a gente aprende tudo nas escolas e não aprende o essencial. A gente tem como origem essa formação natural nossa da espiritualidade, né, que a gente vem de algum lugar, certamente deve vir de uma espiritualidade potencial, afinal de contas, de certo momento, né? Deus em potencial. Com certeza, né? E de repente a gente perde isso ao longo do tempo, a gente só pensa em outras coisas e chega um momento em que a gente fica muito consumista naquela fase de maturidade, principalmente da criança, pré-adolescente para adolescência. A gente só acha bonitos os carrões e a pessoa que parece que ela é poderosa e parece que ela é interessante, você que é famosa, você que é artista, sabe, né, dessa coisa egocêntrica. Eu tenho uma filha de uma amiga minha que tem 15 anos, então ela está empolvorosa agora, porque a questão não é a sexualidade, porque isso ela já discutiu com ela. Ela já sabe, a menina usa camisinha, blá blá blá. Mas o problema é essa questão de companhia. Que valores eles estão agregando juntos ali na turminha delas, né? A questão, a postura, porque assim, existe todo um lado impulsivo do adolescente, porque ele tem aquela coisa de querer provar, querer mostrar, querer falar, querer ser, querer agir, e que bate de frente com um monte de coisa que você vem construindo com os seus valores, e que você, às vezes, por erro também, quer impor ao seu filho. Então você não pode esquecer o seguinte, ele é um ser diferente de você, né? Mas é lógico que você tem que construir dentro do seu mundo, da sua história pessoal, aquilo que deu certo, você tem a obrigação de passar, né? Claro, mas se atente a ouvir o que ele tem a dizer. Muito interessante você estar falando, porque nós temos o nosso público internauta, a grande faixa, assim, 60% são adolescentes. Olha que legal. São adolescentes, né? Bacana, porque a nossa programação, por ser principalmente na web, a interação maior é desse público jovem que usa o computador. Se eles tiverem perguntas, pode passar. Com certeza, daqui a pouco eu vou pedir para o Fábio para ver se tem alguns que estão interagindo ali com o Fábio. Né? Cadê o Fabinho? Tá? Deve ter dado um pulo ali, mas já volta. Tá aqui. Assim, se tiver perguntas aí, Fábio, pode trazer o pessoal, viu? Por favor, Fred e para o Carlos. Agora, em cima disso, então você continua. Então, de repente, fala alguma coisa para esse jovem de hoje, que de repente, não como um conselho, porque o jovem... Não, se o conselho você dá um obrigado para todo mundo, os meus leitores, se tiver alguém ouvindo, porque eles que me estimulam a continuar, né? Sem dúvida. Então, tudo que eu consegui até hoje com os livros foi por causa dos leitores. Sem dúvida. Senão não seria nada. Então, a gratidão aqui é o que eu deixo. Legal. E uma prova também dessa questão da lei da atração, porque eu conheci o Carlos através do livro que a minha namorada comprou, chamado 2002 Era de Ouro. Eu fiz um convite para o Carlos irmos lá para a Rádio USP, e foi lá que a gente começou os nossos primeiros contatos, né, Carlos? Poxa, a lei da atração. Começou, então, a lei da atração, porque as afinidades tiveram essa coisa da nossa junção, né? O universo conspira, né? Então eu queria deixar esse recado para o pessoal que quiser nos acompanhar aqui, né, pela internet, também no Facebook, de Fred, João e de Carlos Torres, acompanhando tanto as palestras como as viagens que o Carlos promove e tal, e o próprio meu trabalho de música, que alguém quiser comprar para sua família ou para sua empresa, fica à disposição, e o nome do nosso trabalho é Serenata e Cia, ou então Serenata e Companhia. Então fica à disposição para vocês aí, ouvintes, né, aqui da emissora. Obrigado ao Walter pelo convite. E você é o que você pensa, é o que você fala, né? Então é legal deixar essa consciência para os caras lá do outro lado ficarem realmente pensando, pô, mas então pera lá,
onde eu vou querer ficar nos próximos dias, né? Onde eu vou estar, né, conectado. Né? É verdade. Vamos com Deus até uma próxima vez. E em homenagem ao professor, que eu não sabia que ele tinha falecido, deixo aqui uma mensagem a todos vocês aí que estão ouvindo a gente. Procurem lá no YouTube, procure o Fred John, o Carlos Torres. E vocês vão encontrar também o professor Ademar, que já faleceu em dia 4 de fevereiro, dia 4 de fevereiro, né? Desse ano. Mas certamente vocês vão, sei lá, vocês vão se deliciar com um jantar de riqueza de pensamento e sentimento que é traduzido de maneira ali numa fala muito simples, muito comum, muito corriqueira desses dois, Fred e Carlos, em relação ao professor Ademar, de forma não indagatória, mas especulativa, no sentido de procurar essas informações que o professor aderiu ao longo da sua vida e acrescentando do conhecimento que eles também têm, o Carlos como escritor, o Fred como músico e produtor, e pessoas interessadas nesse assunto. Vocês vão descobrir pessoas muito interessantes para a vida de vocês. E a gente também vai deixar um programinha fazendo... Já acabou? Não, fica à vontade. Porque a gente viu, cara, vamos começar um programinha com o Newton Schultz amanhã, falando sobre o lado oculto da música. Certo. Falando sobre o rock and roll, o que ele traz realmente, quem foram os caras que compuseram, por que pensaram, onde estavam com a cabeça quando fizeram o que fizeram. Então, muita coisa que não se fala hoje, a gente vai mostrar. Interessante isso, é interessante. Eu sou um amigo que eu vou alertá-lo, porque ele é roqueiro de carteirinha. Tem aquela carteirinha, se não for o número 1, 2, deve ser a... Então, esse é um dos caras que é o Marco Antônio Silva. Não sei se ele está ouvindo, que ele está também ocupado lá fazendo declaração de imposto de renda, e ele é advogado, mas está fazendo a declaração lá. Como ele tem muitos bens, ele demora para fazer a declaração. E ele é roqueiro desse Led Zeppelin, esses caras todos, né? The Purple, né? The Purple, The Doors, né? Tanto que normalmente a gente vai lá no bar do rock, lá na Bela Vista, lá The Wall, não sei se você conhece. Também tem um garinho, vou lá frequenta lá, eu, o Marco Antônio Silva, que é advogado, o Gerardo também, que é advogado. Enfim, outras pessoas que a gente faz questão de estar, eles gostam demais. Eu não sou tão roqueiro assim, mas eu gosto muito de rock também. É isso aí. Tchau, um abraço. Fique com Deus. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.